Voltei para um bate-papo. Agora a gente vai falar sobre essas questões de energia, que eu acredito bastante nessas questões energéticas, de vibração, de hertz. Gosto bastante, inclusive. Olha só. Também vim falar sobre as minhas experiências, tá? As minhas vivências, do que já aconteceu comigo e que talvez possa te ajudar de alguma forma. Eu trabalhava, eu não me lembro o ano que eu trabalhei nessa instituição. Era uma instituição de jovem aprendiz e eu era educadora social lá. Então eu trabalhava nesse lugar, fiquei mais ou menos uns 3 anos e assim, um ano eu gostei bastante, no segundo ano metade eu gostei, metade já não, e no terceiro eu odiei. Então assim, estava muito pesado, passou a ficar muito pesado, muito sofrido, até para levantar da cama eu sofria, sabe? Tinha dia que... Domingo era um dia assim terrível para mim, porque eu sabia que segunda eu ia ter que voltar para lá. Entende? Então era bem pesado trabalhar naquela instituição. Por quê? Porque o local era pesado. Era numa área central, mas numa área ruim do centro da cidade de Belo Horizonte. O lugar já havia sido um hospital ou uma maternidade, um dos dois, então assim era bem pesado. E as pessoas ali também eram de baixa vibração, sabe? Então era bem, e claro que não todas, né? Obviamente, mas a maioria se vibrava baixo. Então o conjunto era negativo. E aí eu comecei a entrar naquela vibração. E eu ia trabalhar assim, horrorosa. Eu já tinha aquele sentimento negativo e ainda ia trabalhar horrorosa. Ou seja, eu estava na mesma sintonia do que tudo ali. E eu ia assim, muito mal arrumada mesmo. Basicamente, eu levantava, tomava meu café, tomava um banho, calçava um tênis, que eu odeio trabalhar de tênis, nunca gostei, mas eu já estava assim, chutando balde, então já estava trabalhando de tênis. E não era tênisinho bonitinho, era tênis de corrida, coisa horrorosa que eu tinha aqui em casa. Então já ia trabalhar de tênis, não me maquiava mais, não usava nada, nem um batonzinho para dar um tonzinho no rosto, nada, não passava nada, fazia um coque no cabelo, assim, mal feito, ia trabalhar sem brinco, sem uma pulseirinha, que são as coisas que eu gosto de usar, não usava nada. Eu colocava aquele uniforme que para mim também era horrível, era um uniforme tipo um tom verde-limão, e uma calça jeans. Então, assim, era tudo péssimo, tudo horroroso. E eu ia daquele jeito trabalhar, pegava o ônibus, e assim, me incomodava demais de pegar ônibus, aquele povo ralando em mim. Eu odiava o conjunto completo, nossa senhora. Eu já chegava lá com raiva. Então, assim, minha vibração era horrível. Até que um dia eu pensei, gente, se eu tô num lugar de vibração baixa, a minha vibração também tá baixa, eu tô em sintonia com esse lugar. É óbvio que eu não vou sair daqui nunca. Detalhe, lá era um lugar que não demitia as pessoas, só se a pessoa fosse muito ruim de serviço. Caso não fosse, a pessoa ia ficando lá pro resto da vida dela, se ela quisesse. Eles não demitiam as pessoas. E eu pensei, meu Deus, como eu vou sair daqui? Eu não vou marretar meu trabalho e prejudicar os meninos para poder ser demitida. Isso eu não faria, né? Prejudicaria o meu trabalho, prejudicaria os meninos, prejudicaria os outros educadores, a instituição. Eu não faria isso. Então eu pensei, como eu vou sair daqui? Eu também não queria pedir demissão, porque eu estava contando com aquele dinheiro para terminar de construir minha casa. Então, assim, a rescisão ia me ajudar bastante. Eu pensei, nossa, eu tenho que sair daqui, mas como eu vou fazer? E aí me veio essa luz. Eu estou ressoando a mesma energia que o lugar. Então a gente está em sintonia. Não tem jeito, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida porque tem um equilíbrio perfeito. E aí eu pensei, então se eu sair dessa vibração, se eu subir a minha energia, eu consigo sair daqui. Pronto, o que eu fiz? Passei a me arrumar para ir para o trabalho, comecei a arrumar tudo impecavelmente. Cuidava do sapato, que tinha que combinar com a bolsa, que tinha que estar mais ou menos, sabe, em sintonia com a roupa que eu ia usar.
Então eu calculava tudo, eu analisava tudo direitinho, eu colocava a maquiagem que eu ia usar, brinco, tudo, perfume, hidratante, porque tudo tinha que conversar, sabe? Então, assim, eu cuidava unhas feitas, sempre com as unhas feitas, então eu cuidava de tudo. E aí, as pessoas lá começaram a ver minha mudança. Nossa, bonita! Ah, o que você tá fazendo? Não sei o quê. O que que tá acontecendo? Ah, você tem visto passarinho verde? Não sei o quê. Aqueles comentários, sabe? E eu sempre feliz, sempre sorrindo, gente, porque eu tava feliz de fato. Porque eu sabia que a partir daquela mudança, eu iria sair daquele local. Então eu comecei a ficar feliz. Tudo que eu fazia era intencional. Tudo com aquela intenção de subir a energia para sair de lá. E aí eu passei a ouvir música dentro do ônibus para já chegar no trabalho com um clima melhor, numa energia melhor. Então eu ouvia música, às vezes eu ouvia salmos, ouvia orações e ia trabalhar. Chegando no trabalho, eu fazia tudo direitinho, tudo com alegria, sabe? E teve uma vez que a minha supervisora, ela me tirou de sala de aula, não sei por quê, mas eu estava tão animada, tão feliz, fazendo um trabalho tão bacana, ela me tirou de sala de aula e me colocou para organizar fichário, organizar pasta de documento dos meninos. E assim, para um professor, para um educador sair de sala de aula para ficar no administrativo é a morte. É a morte. Então, assim, se eu estivesse na mesma energia que antes, ali seria o meu fim. Mas não, como eu estava feliz, animada, empolgada e com a intenção de sair, o que eu fiz? Eu pensei, tudo bem, você está me tirando de sala de aula, está me tirando a única parte que eu gostava daquele trabalho era essa, estar em sala de aula com os meninos. Era só isso que eu gostava. Só que era o que eu menos fazia, porque eu tinha metade do dia com os meninos, a parte da manhã, e a parte da tarde inteira eu cuidava de burocracias, eu planejava a aula, eu fazia a parte chata. Então, assim, ela me tirou a melhor parte do meu trabalho, me colocou para arrumar documento, para arrumar pastinha de documento. E eu odiei, claro. Só que eu me mantive bem, não. Beleza, você vai fazer isso comigo? Joia, pois eu vou fazer essa organização de modo perfeito. Esses documentos vão ficar muito bem organizados nessa estante. Aí eu tirava tudo, eu limpava cada pasta, limpava a estante, tirava traça de trás da estante. E eu fiz um trabalho maravilhoso. E ouvindo música com aquela alegria. Aí de vez em quando vinha um aprendiz conversar comigo, sabe? Um jovem aprendiz, né? Conversar comigo. Aí eu trabalhava, ia batendo papo, a gente ria. Era muito bom mesmo estando ali, organizando documentos. Gente, pasme. Com 2 semanas eu fui demitida. 2 semanas. Ai, eu fiquei muito feliz. Agora, uma outra questão que eu preciso contar foi quando eu trabalhava num lugar que eu amava. Então, eu trabalhava num lugar que eu gostava pra caramba. E ali eu sou formada em letras, tá? Sou professora de português, de redação, sou formada em letras. E aí eu fui trabalhar numa organizadora de concurso público. Eu revisava as provas de concurso público, as questões. E aí eu gostava demais, era dentro de uma universidade. Essa organizadora é de uma universidade, então assim, eu trabalhava dentro dessa universidade e eu ficava muito orgulhosa de mim mesmo, que o processo foi muito difícil para entrar, foi um processo de seleção longo, difícil, e graças a Deus eu consegui. Graças a Deus fiz umas técnicas também, que depois eu posso contar, mas era o trabalho assim, perfeito, sabe? Perfeito, salário perfeito, benefícios perfeitos, um horário perfeito, local de trabalho perfeito, tudo era perfeito. A equipe de trabalho era perfeita, o meu núcleo, que o meu núcleo era o pedagógico, então a gente ficava presa, enclausurada. Por quê? Porque tinha umas portas que a gente tinha que digitar até senha para entrar. Digital, senha, eram 3 portas até chegar na gente. E a gente ficava ali fechadinha, mas era muito gostoso. A gente trabalhava rindo, trabalhava feliz, sabe? Aquela animação, aquela empolgação. Era o trabalho dos meus sonhos. Aquilo ali foi um presente de aniversário que eu ganhei de Deus. Depois eu te conto essa história num vídeo, em outro vídeo. Foi meu presente de aniversário que eu ganhei de Deus. Então, assim, Deus, claro que ele não vai economizar no presente. Ele me deu tudo que eu queria e até o que eu nem sonhava que eu pudesse receber num trabalho de CLT, eu tinha ali. Maravilhoso. E eu ia muito feliz,
sabe assim, completamente animada, orgulhosa de mim mesma, me sentindo muito bem estando ali. Só que eu comecei a enxergar algumas coisas que não eram tão boas assim. Eu comecei a ver umas coisinhas erradas, a ouvir umas conversinhas, umas fofocas de corredor. Eu comecei a ver os defeitos da minha chefe. Comecei a observar umas coisas assim, umas falhas dela. E aí aquilo tudo, e eu não só enxergava como eu me sentia mal com aquilo. Eu comecei a me importar com aquilo tudo. Eu dei ibope para aquilo, sabe? Eu emanei energia para a parte ruim do trabalho, que até então eu nem enxergava. Mas eu comecei a ver essa parte podre do trabalho e comecei a me envolver com aquilo, a me deixar envolver com aquilo tudo. Então, o que que acontece? Eu parei de ressoar na gratidão, parei de ressoar naquele orgulho, aquele amor, aquela coisa gostosa, aquela alegria. Aquilo ali acabou. Então, o que que acontece? Fui demitida. Ou seja, baixei muito a minha energia, fui demitida. Infelizmente, porque eu gostava muito daquele trabalho, muito. Agora, uma outra questão, um outro caso que eu tenho para contar, ainda sobre essa questão de frequência, de energia, de vibração, é o meu segundo casamento, que eu fui casada 2 vezes, depois conto também que isso é um assunto que dá pano pra manga. O meu segundo casamento foi um relacionamento tóxico e eu tava muito afim de sair desse relacionamento. Eu fiquei com essa pessoa 4 anos, casada por 2, e tava muito penoso, tava muito sofrido, tava pesado pra mim, tava muito pesado. A relação tava pesada. Depois eu conto os detalhes dessa relação, agora não vem ao caso. Mas era um relacionamento tóxico mesmo. E aí eu queria muito sair, mas eu não conseguia, de jeito nenhum. Eu já tinha colocado ele pra fora de casa já 2 vezes e ele voltou e eu aceitei. E eu pensei, gente, eu fiz oração, eu fiz novena, Arcanjo Miguel, 21 dias de Arcanjo Miguel, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu não consigo mais, alguém me ajuda. Sabe, se eu não tinha mais forças pra fazer nada, eu não tinha mais forças. Eu brigava, eu gritava, eu xingava, me desesperava, eu chorava, eu fazia de tudo, eu rezava, mas o homem tava aqui. E não saía. E se saía, voltava. E, ai meu Deus, eu não tenho força mais, me ajuda, o que que eu faço? Eu pensei, opa, energia, frequência. E aí eu voltei lá atrás. Quando eu conheci esse homem, eu vibrava lá no pé. A minha energia estava no pé, porque eu trabalhava numa escola, eu dava aula numa escola e eu detestava trabalhar na escola. Detestava, eu nunca gostei de dar aula em escola mesmo, não. Nunca gostei. E eu fui para a escola. Então, assim, eu estava muito chateada, muito triste, não era valorizada, era terrível trabalhar naquela escola. Terrível, terrível. Então, e era ódio, eu sentia ódio. O nível era tão baixo que eu sentia ódio de trabalhar naquela. Não dos meninos, não era, o problema não era os meninos. O problema era o formato de trabalho. Eu não gosto de trabalhar com criança, adolescente, não gosto, gosto de trabalhar com adulto. Então, com concurseiro, mais especificamente. Concurseiro militar, para ficar mais específico ainda. Então, eu odiava aquele trabalho, odiava. E eu já estava cansada, já estava querendo sair, e a escola mandou um mundo de professor embora, e eu não fui naquela leva, então eu fiquei chateada, eu fiquei triste, porque eu queria ter ido naquela leva, e eu não fui, eu continuei na escola, doida, querendo sair. E aí, então, minha energia estava horrorosa. E veio a bendita da pandemia, para jogar minha energia mais lá para baixo ainda. Então, nessa pandemia, eu conheci esse homem. Tava todo mundo vibrando baixo, eu mais ainda, por causa do meu trabalho horroroso. Quando eu trabalhava online, por causa da pandemia, eu comecei a trabalhar 500... Vocês estão escutando os barulhos, é minha cadela. Eu comecei a trabalhar 500 vezes mais, ganhando o mesmo tanto. Então, assim, foi muito puxado. Muito puxado. E nessa energia, nessa frequência, eu conheci esse homem. E ele vibrava muito baixo também. Ele morava numa kitnet, a kitnet imunda,
cheia de roupa suja misturada com roupa limpa, um mundo de lata de cerveja, que eu não sei de onde aquele homem tirou tanta cerveja para beber. O banheiro nojento, dando lodo, aquela mofada, assim, o box todo imundo. Ai, banheiro nojento. Sabe assim, tudo imundo, tudo nojento. Tanto é que ele demorou umas 3 semanas, depois que a gente começou a namorar, ele demorou umas 3 semanas pra conseguir, pra ter coragem de me levar lá. E aí a bobinha, a boazinha, né, foi, limpou tudo, organizou tudo, deixou tudo limpo, tudo cheiroso, ele não tinha nada. Só tinha uma cama e uma mesa. E aí, a partir dali, a gente foi conseguindo as coisas, um tanquinho pra ele lavar as roupas dele, fogão, etc, etc. Tudo eu ajudando, né? A boazinha, bobinha aqui. E aí, a gente ficou junto mesmo e tal, aquela coisa. Até que eu tive esse insight, gente, eu estou na mesma sintonia que ele. Entendeu? Por isso eu consegui esse homem, porque naquela época eu vibrava a mesma sintonia que ele. Então a gente estava na mesma sintonia, na mesma vibração, eu acabei ficando com ele. Eu me sintonizei com ele. Aí nós nos encontramos, ficamos e tal. Passamos a namorar, tive uma filha com ele. E aí, a partir dessa filha, a gente decidiu que ia ficar junto. Nós começamos a morar juntos. E a coisa foi só piorando. Eu já com energia baixa, porque eu já não gostava dele mais. Eu queria sair da relação, mas eu não tinha forças mais. Principalmente grávida, não tinha mais forças pra nada. Então fui ficando com ele mesmo sem querer. E aí eu pensei, gente, eu preciso sair disso. Minha filha já tá com 2 anos e meio. Eu já consigo tocar a criação dela numa boa, já consigo me virar sozinha. Eu já me sinto bem, já me sinto forte, porque eu fiz muita limpeza energética. Eu fiz muita técnica, eu fiz muita oração. Eu expandi muito a minha consciência para poder conseguir sair disso, para melhorar minha vida de um modo geral e para sair desse relacionamento, sem eu ter que fazer mais nada, porque eu já tinha brigado, já tinha feito de tudo e não tinha conseguido. Então eu pensei, é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vou subir minha energia, eu quero ver se você vai continuar na minha sintonia, quero ver, subir minha energia. Trabalhei, subi minha energia, gente. O moço saiu sem eu ter que fazer nada, além de subir a minha energia. Eu nem sabia que ele estava saindo de casa. Ele simplesmente foi trabalhar e não voltou. Foi para casa da mãe dele e por lá ficou. Aí eu mandei uma mensagem, como assim? Você vai para casa da sua mãe, você não me avisa, você não me fala nada, eu tô aqui te esperando, não sei se você tá morto, se você tá vivo, não sei o que tá acontecendo. E você tá aí bem na casa da sua mãe. Aí falou, é porque eu vim resolver os negócios do carro, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aceitei. No outro dia não voltou, no outro dia não voltou. Aí eu pensei, 3 dias sem voltar para casa. Eu peguei o celular, mandei mensagem falando para ele, olha, não precisa voltar mais. Nosso relacionamento acabou, já tinha acabado, na verdade, há muito tempo, você sabe disso, não sei o que, não sei o que. Falei com ele. Gente, ele não voltou mais, só voltou para ver a filha nesse fim de semana. Passou o fim de semana aqui para ver a filha, acabou, voltou para a mãe dele. E eu tô muito feliz, tem 3 semanas que ele foi embora. Ai, que alegria na alma, gente. Pronto, foi simples. Foi mais simples do que eu pensava. Foi só isso, eu só subi minha energia. E aí, como eu fiz para subir minha energia, eu conto em outro vídeo, porque isso aqui já tá ficando longo pra caramba. Mas é isso. Então, o recado que eu queria dar é esse. O que você tem aí na sua vida, que tá difícil de levar, tá difícil carregar, que tá difícil suportar, que tá pesado, tá puxado, tá te sobrecarregando, pense aí. Observe como é que tá a sua energia em relação a isso. Mude a sua frequência, suba essa frequência. Sabe, altere a sua energia para sair de sintonia com essa coisa. Acabou. É simples, gente. É simples. Não precisa sofrer com trabalho ruim, mas não. Sobe a energia. Relacionamento tóxico, horroroso, ordinário. Sofre não. Sobe a energia. Daqui a pouco você tá longe disso. Gente, isso é sério, isso é real, isso aconteceu comigo. E eu fico muito feliz de poder te contar isso. Não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, por favor, para me ajudar, porque como eu disse, eu pretendo trabalhar no YouTube. Eu quero viver de YouTube daqui para frente. E eu conto com a sua ajuda em relação a isso, tá? Se inscrever, compartilhar, comentar, me ajuda muito. Beijo e até o próximo vídeo.